presente, Tu estás aqui, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Pode sentar, meus irmãos. Glória, glória e glória. Irmão, eu não sei vocês, mas quando eu escuto essa música aí do Carpinteiro, eu me alegro. Amém ou não amém? Existe um livro chamado Mais que um Carpinteiro, de Josh McDowell, né? McDowell, né? McDowell. Josh McDowell. Esse cara é um dos maiores apologetas da atualidade. Para quem não sabe o que é apologeta, é a especialidade daquele que defende a fé. A chamada, na teologia, apologética. E esse livro, eu aconselho vocês a lerem esse livro, eu li há muitos anos atrás, muito bom. Mais que um carpinteiro. Amém ou não amém? Meus amores, quem veio ouvir a voz de papai? Levanta a mão assim. Diga assim comigo, fala papai, que eu estou aqui para ouvir. Amém? Abra a palavra de Deus aí, em primeira epístola ou primeira carta de Pedro. Lá no finalzinho, o irmão Pedro, pescador, um homem que o evangelho deixa registrado, iletrado ou indouto, um homem que muita gente não dava nada por ele. E eu aconselho você também, além de ler o livro Carpinteiro, antes disso, se você puder e quiser, baixa no teu telefone um aplicativo chamado The Chosen, e você vai conseguir assistir aí, a meu ver, a melhor representação cinematográfica do chamado dos apóstolos. É um aplicativo onde você vai assistir gratuitamente uma série de filme, né? Que vai mostrar como foi o chamado dos apóstolos de forma peculiar, forma única. The Chosen. E Pedro, que escreveu essa epístola, o apóstolo Pedro, um homem rude, pescador, mas que conhecia Jesus. Existem pessoas muito educadas, e estou falando de forma também intelectual, uma educação fora da curva, chamaram até de poliglota muitas vezes, fala muitas línguas, mas seu conhecimento é 100% humano, que é muito importante para o ambiente que vivemos, e por muitas vezes esse conhecimento abre portas. Amém ou não amém? Diga assim, conhecimento abre portas. Porque também tem um oposto, né? Existe o evangélico, que é contra o conhecimento. Isso aí era para ser chamado de heresia também. Mas o que acontece? Conhecimento é algo que a Bíblia constantemente manda a gente buscar, principalmente conhecer o Senhor. A Bíblia diz, seguir, conhecer e prosseguir buscando conhecer o Senhor. A Bíblia diz em Jeremias, se caso você quiser se orgulhar, vamos dizer, trazendo uma palavra para cá. Ah, que legal, Bahia, The Chosen, ó. Estou fazendo propaganda porque até esse negócio é de graça, viu? Inclusive ele é gravado com doações. The Chosen, esse cara aí, ó, é Jesus, viu? Nem parece. É exatamente assim. É aquele Jesus que você não conhece, não é de Hollywood, não. Então, parece muito com a Bíblia. Quem conhece a Bíblia, quando assiste isso aí, se emociona. Poxa, como parece com o que de fato a Bíblia diz. Então, obrigado pessoal da mídia. O conhecimento é importante. Jeremias falou assim, se eu não estou enganado, não lembro qual o capítulo agora, mas ele vai dizer assim, quem quiser se gloriar, se glorie numa coisa, diga assim, uma coisa só, em conhecer o Senhor. Vê, quer se gloriar, se glorie em quê? Em conhecer o Senhor, porque glória maior do que essa não tem. Mas só que isso nunca quer dizer que Deus é contra o conhecimento humano. Temos que buscar conhecer. Jesus falou também, o meu povo ele sofre
Exatamente, por falta de conhecimento. Um dia um pastor estava orando e dizendo assim: Senhor, manda poder. O Espírito Santo falou assim: o meu povo nunca sofreu por falta de poder, nem precisou completar mais, ele já entendeu, é por falta de conhecimento. O povo erra, o povo sofre, o povo perece por falta de conhecimento, em todos os aspectos. Ignorância é uma das maiores ferramentas que o diabo usa para destruir o ser humano. Primeiro, faz com que o homem não saiba nem quem ele é em Deus, até quando ele é crente. E ele fica, ó céus, ó vida, eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não faço, eu não posso, eu não tenho, eu não sou. E começa. Só que quando ele conhece a si mesmo, ele reconhece que sua natureza é tudo isso mesmo. Mas depois que ele recebeu a presença do Espírito Santo, depois que ele nasceu de novo, aí muda as coisas. Pedro sabia que antes de Jesus, ele era a terceira pessoa depois de ninguém. Como qualquer um de nós. Como qualquer ser humano, como o homem mais poderoso da terra, diante dos céus, ele não é nada. Tanto que nossa maneira de ver as coisas e as pessoas é bem diferente da maneira que Deus vê as coisas. Porque quando você pensa assim, me diga aí um homem que é poderosíssimo, você vai pensar em glória, em louvor, em poder, né? Vai pensar em ouro, em autoridade, em exército. Vem Jesus na contramão e diz: nascido de mulher. Não tem ninguém maior do que João Batista. Quem ia pensar em João Batista? Ninguém. Comedor de gafanhoto, e a marca da roupa dele era camelo, né? Era do camelô, né? Ela estava dizendo, né? Vivia no deserto. Só que a maneira que Deus vê os homens é diferente da maneira que os homens veem os homens. Amém ou não amém? Então, Pedro, um homem pescador, simples, mas teve um encontro com Deus e começa a revelar para nós quem nós somos através da sua epístola. Abra a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Aliás, e 11 também. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, 10 e 11. Quem achou diz amém. Poxa, o povo é crente aqui, conhece a Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Só até o 10 mesmo, amém ou não amém? Veja que coisa interessante. O apóstolo Pedro, no versículo 9, ele começa assim: mas vocês, porém, diga assim, porém. Rapaz, vocês, porém, vocês só vão entender esse porém se ler o versículo anterior. O versículo anterior, no versículo 7 e 8 diz assim: portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, falando de Jesus. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço, a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Mas vocês, porém, o apóstolo Pedro começa a dizer assim: a galera que não nasceu de novo, que não entregou a vida a Jesus, o povo que vive do seu jeito, acaba tropeçando na pedra angular, na pedra que é Cristo. Imagina, Jesus é colocado como pedra de tropeço.
Mas Pedro diz: Ele é a rocha, Ele é a pedra angular. Se eu não estou enganado, a irmã é arquiteta, né? E quando fala de pedra angular, é aquela pedra que sustenta, é aquela pedra base, né? É a pedra mais importante de uma edificação, a pedra que sustenta tudo, a pedra que dá condição de manter toda a edificação que está em cima. Se essa pedra não for boa, o negócio dá errado, não é assim? Só que você vai ver que durante os últimos 2 milênios, praticamente, vem-se a religião chamada, por exemplo, de católica romana, e nós aqui não temos o costume, nem vamos fazer isso, de meter pau em religião nenhuma, vamos falar de Jesus, amém ou não amém? Porém, é disseminado, é anunciado, é falado, de geração em geração, que Pedro é a pedra. É dito que quando Jesus fala assim, sobre esta pedra, ou sobre esta, quando ele fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí eles pegam esse texto, quando Jesus responde, e dizem que Jesus falou que Pedro era pedra, e na verdade não é esta a expressão. O que Pedro anuncia pelo Espírito de Deus que revela a ele, Jesus confirma e diz, sobre esta verdade, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Está falando de edificação, de construção. Ou seja, a igreja do Senhor, ela é firmada sobre a verdade, a pedra angular que é Jesus de Nazaré, amém ou não amém? Quem afirma isso? O próprio Pedro vem contradizendo o que a religião diz. A religião diz, Pedro é a pedra. Pedro diz, não, eu sou pedregulho, porque no original a palavra Petrus fala pedregulho, pedrinha. E Jesus é a rocha, aquela pedra firme. O apóstolo Paulo, outrora, vai dizer assim, a rocha que foi ferida, ela é Cristo. Moisés estava lá no deserto, Deus disse, Moisés, toca na rocha. Moisés, irado com o que o povo fazia com as coisas, pegou o cajado e bateu na rocha, e a rocha ainda assim saiu água para o povo. Aí Deus diz, aquela pedra que foi ferida, era a simbologia de Jesus de Nazaré, a pedra que jorra água para a vida eterna é Jesus. E Pedro diz, eu sou uma pedrinha, um pedregulhozinho perto da rocha viva. Então o próprio Pedro vai dizendo, e ele é pedra viva, e nós nele também somos chamados de pedra viva, amém ou não amém? Quem é pedra viva aqui em Cristo? E pedra viva faz muito sentido, porque o próprio Senhor disse, ei, se Deus quiser, Ele faz de pedra filho, né, não é? Faz de pedra filho, se Ele quisesse. E nós somos as pedras vivas. Só que o povo estava tropeçando, porque a mensagem de Jesus, ela vai na contramão da mensagem do mundo. O mundo diz, que besteira ter 2 mulheres. Jesus disse, não. A lei, que não é o mundo, a lei é boa, mas a lei disse, se tu for pego em adultério com outra mulher, ou com a mulher do próximo, será condenado. Jesus disse, eu porém vos digo, ou seja, comigo é pior o negócio, a graça é mais rigorosa. Eu porém vos digo, se tão somente tu olhar para a mulher do próximo com olhar impuro, tu já adulterou com ela. Então Jesus se torna pedra de tropeço para aquele que não ama o Cristo Jesus, para aquele que não está firme na rocha. Existe uma revelação por trás do texto que está lá no Velho Testamento, onde Moisés vai para Deus e diz, Deus, eu quero te ver, me mostra a tua face, eu quero te ver. Deus disse, Moisés, não vai dar não, Moisés, porque se tu me ver, tu morre.
Nenhum homem consegue olhar no meu rosto e ficar vivo. A glória de Deus fulmina o homem, porque o homem mais santo do mundo, a santidade do homem perante a santidade de Deus é como trapo de imundícia. Amém ou não amém? A Shekinah de Deus, a glória de Deus, ela é poderosíssima. Aí Moisés disse, não, tudo bem, Senhor, eu entendi, mas, aí começou a insistir, deixa eu ver, eu quero ver o Senhor, eu quero ter experiência contigo, deixa eu ver. Aí depois de tanto insistir, como uma criança, e a Bíblia fala que nós devemos ser como criança, né? Criança ainda assim, não pode, ela faz, tá certo, mas me dá, né? Você entendeu que não pode? Entendi. Me dá? Entra por um ouvido, sai por outro. E Jesus dá essa dica, vai como criança. Chega, eu sei o que eu estou dizendo. Eu vim de lá, eu conheço o Pai, eu sei como é que é. Se pedir, Ele dá. Se bater, ela se abre. Jesus vem e diz assim, houve um dia que uma mulher foi num juiz iníquo, ou seja, cabra safado, fuleiro, vende para poder fazer as coisas, só fala o que quer, que não é honesto, que não é direito, iníquo. Jesus disse, olha, uma mulher foi lá e ficou, resolve minha causa, julga minha causa. Aquele juiz, disse Jesus, ele não suportou a pressão de tanto que pediu. Olha, eu vou logo julgar essa causa dessa mulher para ver se ela me deixa em paz. Jesus disse, se o iníquo faz isso, imagina o justo juiz por um filho. Oh, glória a Deus. Pede. Só que aí Moisés ficou, Jesus, não era Jesus na época o nome. Senhor. Aí Deus moveu o coração e disse, tá bom, Moisés, vou dar um jeito. Deus é especialista em dar um jeito para fazer a vontade daquele que tem comunhão com Ele. Amém ou não amém? Ele dá um jeito. A Bíblia diz que Deus disse, olha, Moisés, faz o seguinte, sobe na rocha, bota a mão e cobre assim mais ou menos. Vai ter na brechinha entre uma rocha e outra, vai ter uma brecha. Na brechinha, eu vou passar por trás da brecha e tu vai me ver de costa. Pelo menos, eu vou dar essa brechinha para tu, eu vou dar esse negocinho, esse prazer para você de ver o Senhor passando pelo menos pelas costas. Eu imagino Moisés, misericórdia, eu vou ser o único que vai poder dizer isso. Como vai, menino, eu quero ver dizer que eu não sou de Deus agora. E aquela alegria, eu vi o Senhor. Rapaz, a Bíblia diz que quando pensa que não, o Senhor passa andando e Moisés vê o Senhor de costa. Só que por que eu estou falando disso? Porque Deus lá atrás estava dizendo para a gente como é que faz para ver o Senhor. Ele disse, para ver o Senhor tem que estar sobre a rocha. A única maneira de eu e você conseguir ver a glória de Deus, ver o próprio Deus, chegar na presença de Deus, é firmado sobre a rocha que é Jesus de Nazaré. Rocha é algo firme. Amém ou não amém? E quando se fala de rocha, tem tudo a ver com fé, porque a Bíblia diz que a fé é o firme... Olha, fundamento. De novo está falando de edificação, o fundamento. Uma obra antes de ser levantada tem que ter um bom fundamento. A fé é o firme, não é o vacilante, não é o mole, não é no barro, é firme. Firme fundamento. Pode pisar, pode bater, pode desfazer e não se abala. A fé, ela é firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. E Pedro tinha essa fé. E ele começa a dizer assim, ó, esse pessoal aí não está firmado na rocha, a pedra de esquina, em vez de ser coisa boa para o povo subir, para quem está fora da vontade de Deus, tropeça nela e morre. Mas quem está em Jesus, aí ele começa, porém vocês, diga assim, porém eu, olha, aí começa,
Porém vocês, com vocês é diferente. Vocês que entregaram, que receberam Jesus como Filho de Deus, vocês estão firmados na rocha. Aí a maneira que Deus vê em vocês é diferente. A forma que Deus vê a gente é diferente. E ele começa a dizer, com vocês é diferente. Por quê? Porque vocês são geração eleita. Diga assim bem alto, eu sou geração eleita. Glória ao nome de Jesus. Geração. Tem a geração on grace. Tem a geração high-tech. Não é assim? Tem a geração, o que mais? Sempre tem alguma coisa, geração alguma coisa, né? Porém, quando se fala de geração, e tem uma expressão que diz de geração em geração. Geração fala de tempo. Fala de um povo que é nascido num tempo. Coisa chata é chegar nos lugares e dizer assim, na minha geração, a gente está ficando velho. Quando começa a... É ou não é, Natan? Na minha geração não era assim. Ou seja, no meu tempo não é assim. De vez em quando eu chego num lugar, alguém chega para a Raiane e diz, eu estudei contigo. Aonde? No Tradição. Aí alguém pergunta assim, tu lembra, Tiago, dela? Eu digo, não é a minha geração não. Aí eu dizendo assim, eu sou bem mais velho que vocês. Não é legal. Só que tem hora que se fala de geração que é coisa boa. É Deus dizendo assim, ei, vocês são a geração que Deus escolheu, que Deus elegeu. Diga assim, eu fui eleito por um voto. Meu irmão, é o voto de Minerva. Hoje é um dia marcado por voto, é assim ou não é? Hoje é um dia que tem gente que está aqui, metade está aqui, metade está lá fora. Meu Deus, como é que sai está lá fora? O barulho, aquela coisa toda, né? Acaba assim, meu Deus, quem ganhou? Quem perdeu? Como é que vai? Como é que vai ser agora? Hoje é dia que alguns vão orar para dizer assim, glória a Deus pelo que aconteceu. E outros vão orar, Senhor, abre outra porta porque eu perdi o emprego. Né? Fica naquela. Só que entenda, isso aí é do tipo de coisa que passa. Jesus falou, passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquele que disse que você foi eleito, ele elegeu você para a eternidade. Ele sozinho votou e ele sozinho ganhou. Ai que negócio. Voto dá 70. Hein? Ele disse, ei, você é a geração. É no tempo que eu decidi escolher. Geração, não é a geração que vai concorrer, não. É que foi eleita. Eleita. Irmão. Só que essa geração que foi eleita, é uma geração que nasceu. Chega Nicodemos, capítulo 3 de João, do versículo 3 ao versículo 6, Nicodemos chega para Jesus e diz assim, e Jesus fala assim, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo, não vai ver. Quem não nascer de novo, não vai entrar. Olha que ele fala duas expressões. Primeiro ele diz, quem não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Mais adiante o próprio Jesus fala, mas quem não nascer de novo, nem vai entrar. Nem vê, nem entra. Não importa se você está vivo nessa geração, fisicamente. Mas para o reino de Deus, o que importa é aquele que está vivo espiritualmente. Estou ouvindo barulho, vocês estão ouvindo? Parou. Amém ou não amém? É assim mesmo. Nós somos a geração. E essa geração que ele está falando é uma geração que nasceu duas vezes. É uma geração que nasceu na carne, mas que morre aqui. Mas a geração que ele elegeu não foi a geração que nasceu na carne. A geração que ele elegeu foi a geração que nasceu no Espírito. Outro microfone, por favor. Vou ficar calado para o menino cortar depois. Amém ou não amém?
Amém? Muito obrigado, Edson. Esse aqui é crente, esse aqui não pega a frequência do mundo, entendeu? Esse aqui é ligado, ó, esse aqui é ligado 24 horas, ó. Aqui não tem interferência mundana, não. Isso aqui é crente. Ó, o que acontece? Existe a necessidade de um nascer de novo para fazer parte de uma geração que é eleita. O próprio Jesus, quando foi orar, e depois você veja como é que Jesus orava. João capítulo 17 é uma oração longa de Jesus. Ele diz assim, eles, orando ao Pai, Jesus fala assim, falando de nós. Jesus diz, Pai, eles não são do mundo. É uma afirmação. Eles não são do mundo. O que eu te peço não é que tire eles do mundo. O que eu te peço é que conserve eles no mundo. Com a intenção própria. Na verdade, geração eleita e eleição, todo mundo sabe que quando se há uma eleição, no primeiro dia do ano seguinte, normalmente é assim no Brasil, no primeiro dia do ano seguinte, há nomeação, diga assim, nomeação. E o próprio Deus usa esta linguagem para que nós possamos entender que Deus não só nos elegeu, como no dia que Ele nos envia, Ele nos nomeia. E está escrito em João capítulo 15, do versículo 16 e 17, diz assim, não foi vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós, e eu vos nomeei, para que vocês vão, para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que você pedir em meu nome, recebereis. Amém ou não amém? Primeiro, diga assim, eu fui eleito por Deus. Tá, tudo bem, eu tenho que fazer aqui um parêntese. Parêntese. Parêntese, não é parêntese, parêntese. E nesse parêntese eu tenho que falar que existem duas vertentes teológicas, que talvez você não saiba nem disso, mas tem alguns crentes mais velhos que sabe, que tem um povo que é chamado de arminiano, ou calvinista, trazendo para a visão que eles falam, por exemplo, livre-arbítrio, predestinação. Eu não vou aqui com isso impregnar na sua mente o que é certo e o que é errado, porque seria muita arrogância da minha parte, um negócio que faz mais de 1000 anos que o povo está num rolo aí, ninguém resolveu, eu não vou resolver aqui não, Grace, é meu nome. Porém, se alguém pergunta a mim, sempre me perguntam, pastor, porque ninguém chega a uma pergunta besta, de vez em quando tem umas perguntas cabulosas, pastor, é predestinação ou livre-arbítrio? Se é os dois, como assim? Tudo depende da maneira que você está vendo. Na ótica humana, onde nós estamos, eu entendo que é livre-arbítrio. Por quê? Eu escolho a roupa que eu uso, a roupa que eu faço, para onde eu vou, que eu trabalho, a profissão. Eu escolho se eu quero viver com Deus ou não. Deus não vai me obrigar a isso aí. Na ótica humana, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Mas eu pergunto, todos são salvos, sim ou não? A vontade dele é que todos sejam salvos. Mas eu pergunto, todos são não? Você vai ver no Velho Testamento, Deus fala assim em Deuteronômio, capítulo 28, vai dizer assim, ei, tem o caminho da bênção, tem o caminho da maldição, mas ele fica, hashtag dica, escolhe a bênção, escolha. Aí você vai querer aqui, eu tenho argumento para defender um bocado de livre-arbítrio, só que vem um cara que crê na predestinação, ele vai ter argumento também de sobra. E vai pegar, inclusive o texto que nós lemos assim, ei, você foi eleito, você não votou? Você não escolheu, foi ele que escolheu. E vai dizer ainda que lá em Romanos, Paulo vai dizer, nós fomos predestinados. O que é predestinado? Teve um predestino. Antes de você escolher, o destino foi pré-estabelecido. Foi escolhido antes. Mas na verdade, na minha maneira de ver, não é obrigado a ser a sua. A minha maneira de ver é o seguinte, está tudo certo, irmão. Livre-arbítrio, na visão humana. Eu posso escolher e posso escolher de novo depois, posso desistir.
e vou dizer assim: quem for fiel até a morte, receberá a coroa. Quem não for, quem desistir do meio do caminho, quem negar Cristo, quem pecar contra o Espírito Santo. Só que, quando eu parto para tentar entender, na visão divina, é predestinação, irmão. Deus já viu o final de todo mundo, sim ou não? É mais ou menos assim: eu assisti um filme, eu fico na ansiedade, meu Deus, no final, ai meu Deus, misericórdia. Mas o roteirista, o cara que escreveu, o autor da história, já assiste sem agonia, porque ele já sabe o final da história já. Então Deus já sabe o final da história. Isso não quer dizer que Ele decidiu por você. Deu para entender mais ou menos? Então, olhando da ótica divina, predestinação, Ele já viu previamente o destino que você vai ter. Amém ou não amém? Olhando de baixo para cima, rapaz, cada um por si, escolhe aí, se quiser bem, se não quiser bem. Jesus falou o quê? Não foi você que me escolheu, fui eu que escolhi você. Mas depois ele vai dizer: se quiser vir após mim, venha, se não quiser, fique. Olha, cada um é que se assim mesmo. O cara bem doida, se o cara for querer entender isso aí, irmão. Tem coisa mais importante para escolher. Uma coisa eu gosto de dizer: se for livre-arbítrio, glória a Deus, Ele deixou eu escolher Ele, eu amo o Senhor e vou morar no céu, amém ou não amém? Se for predestinação, glória a Deus, eu não presto, Ele me escolheu, glória a Deus, eu vou morar no céu. O que importa é morar no céu, amém ou não amém? Não importa como, nem porquê, nem de onde. Ele nos elegeu, Ele nos escolheu, Ele nos amou primeiro, amém? Só que Ele nomeou para um objetivo. Ele não nomeou para você ficar vindo para a igreja não, irmão. Isso é coisa de crente. Ele nomeou para algo importantíssimo. Ele disse: eu vos nomeei para que você vá e dê fruto. Diga assim: dá fruto. E esse fruto é bom fruto. É fruto digno de arrependimento. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Vai dizer: não? Será que tem aí? Deixa eu ler na minha Bíblia. Tá o quê? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Deu tempo da igreja abrir? Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Diga assim: somos embaixadores. Ele disse: eu elegi você, eu escolhi você, eu votei em você e coloquei você como embaixador. Diga assim: embaixador. Embaixador é a pessoa mais importante de uma nação em outra. Embaixador representa uma nação em outra nação. O embaixador, ele defende, ele mora na embaixada. E para você entender o que é embaixada, é tão sério essa questão, que a embaixada, por exemplo, americana aqui em Recife, é um prédio que pega da esquina assim todinho, pá. Porém, a partir do momento que você entra na embaixada, em alguns lugares já é na calçada, você pisou ali dentro, você está nos Estados Unidos. É sério ou não? É em Recife, no centro da cidade. Mas a partir do momento que você entra, as leis que regem ali não são as leis brasileiras, são as leis americanas. O presidente que governa sobre aquele território é o presidente americano. As regras a serem seguidas são as regras americanas, ainda que esteja no Brasil. E quando o apóstolo
vem pelo Espírito Santo, revelando que o Deus que nos elegeu e nos nomeou, Ele quer dizer o seguinte: ei, o Deus, o Rei dos reis, o Rei do universo, o Rei do céu, aquele que seu reino não é aqui, a Bíblia diz, Ele chamou você e lhe mandou como embaixador. Você está na terra, mas você não é da terra. A Bíblia diz, você é embaixador. O próprio Pedro vai dizer que nós somos peregrinos. Peregrino fala de alguém que não é dali, mas passa por ali, que é de outro lugar, mas que não deve viver como o povo daquele lugar. Pedro diz, você foi eleito para viver segundo a lei do reino de Deus, e não a lei deste século. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Eu me lembro que o irmão um dia estava numa repartição do trabalho. Chegou sexta-feira, sextou, né? A galera chegou para ele e disse, irmão, bora tomar uma. Disse, rapaz, eu não tomo uma não. Só gente. Vai ter muita mulher, vão lá, mas eu sou casado. Só gente. Que besteira. Nada a ver. Tu não toma uma. Tu não arruma botar neguinha fora porque é casado. E como é a tua vida, pelo amor de Deus? Que vida é essa? Essa minha vida é uma bênção. Bênção? Como? Rapaz, tu não vai nem no cabaré, pelo menos? Não. Tu não pega um negocinho assim quando tem oportunidade? Não. Tu é desse mundo, pelo menos? Ele disse, não. Oxente. Tu é um ET? Ele disse, sou. Tá brincando? Ele disse, não. E tem gente que acredita nesse negócio, né, de extraterrestre, né? Aí imagina um cara desse perguntando para um crente, e ele diz tudo isso. Eu não tomo uma, eu não uso droga, eu não roubo, eu não minto, sou casado, sou fiel à minha mulher. É de casa para o trabalho, do trabalho para casa da família, dos amigos, não sei o que tal. Tudo direitinho, disse, rapaz, tu não era aqui não. Só não, tu é de onde? Eu sou do céu. Eu estou aqui passando um tempo, eu sou peregrino, eu não sou daqui. Crente é o que é extraterrestre, irmão? É alguém que está aqui, mas não é daqui. Era para dizer, é crente. É ou não é? Extraterrestre é ET. Não é daqui. E Pedro diz, vocês não estão entendendo quem vocês são. Vocês foram eleitos pelo dono do universo. Ele olhou do céu e disse, eu quero você, você é meu e eu sou teu. Vem para cá. Vê que negócio, irmão. Tem gente que acha que ninguém lhe ama. Eu me lembro que um dia eu saí daqui de Vitória para Bonança. Tinha um círculo de oração. E eu fui para o círculo de oração chorando no meio do caminho. Eu tinha um Fiat Uno, 3 anos de PVA atrasado, uma prova de Torá. Ele era branco, eu comprei de uma autoescola. Depois eu descobri que ele tinha sido capotado esse carro. Fui enganado mais uma vez. Aí na época, a moda era carro prata. Boy tinha carro prata. Hoje é branco, né? Na época era carro prata. Aí eu comprei o carro branco. Aí eu queria pelo menos pintar o carro. Aí o cara de Bonança disse, eu pinto o carro. Quanto é? R$ 500. Menino, parece que ele pintou no pincel. O carro, você passava a mão, você via as pedrinhas da rua que voou assim, nele. Querendo vantagem, né? Aí eu me lembro que esse carro, um dia eu saí daqui de Vitória de manhã, fui para o círculo de oração. No meio do carro, tinha um sonzinho, aquele que pegava MP3. E eu saía daqui ouvindo Eliezer Rosa, cantando em alto e bom som. Curou-me, curou-me, Ele mora acima das estrelas. E eu chorava. Que prova, irmão. Eu indo para o círculo de oração e dentro de mim, eu dizia assim, meu Deus, ninguém me vê não, ninguém lembra de mim não, uma prova. Eu não tinha namorada, já fazia muitos anos que eu estava esperando no Senhor. Quem não espera não sabe o que é isso.
Fazia uns quase 4 anos que eu não sabia o que era ter ninguém. E vim do mundo, imagina a bronca, né? O cara que nunca teve experiência nenhuma, mas do mundo o cara vem é uma prova. Não tinha uma namorada, o negócio tudo dava errado. Ainda por cima eu era doido para ser batizado com o Espírito Santo, e nada de batismo com o Espírito Santo. Cada um que vinha e dizia uma mandinga gospel, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ficar em jejum, tem que fazer glória, 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 glória. Cada um dizia uma ideia, um negócio. E nada acontecia. E parecia que eu conseguia. E nessa hora você consegue ficar olhando para a vida dos outros e dizer, meu Deus, acontece com todo mundo, menos comigo, não é assim? A gente é especialista em abrir os olhos para ver as bênçãos na vida dos outros, mas somos mais especialistas, temos doutorado em fechar os olhos para ver as bênçãos que Deus já derramou na nossa vida. E nós não devemos adorar a Deus pelo que Ele vai fazer, e sim pelo que Ele já fez na cruz do Calvário. Amém ou não amém? Aí eu saí daqui para Bonança no carro chorando, a lágrima descendo, e eu orava e dizia, Senhor, ninguém me vê, ninguém lembra de mim, é um negócio difícil. E pensa numa murmuração, irmão. Aí eu fui, encostei o carro lá de fora da igreja assim. Quando eu cheguei na porta da igreja, enxugando a lágrima já, as irmãzinhas estavam lá, as irmãs do Cocó, sabe aquela do Cocó, da perna cabeluda? Estava lá, orando, de joelho, de costa. Quando eu botei o pé na porta da igreja, uma delas, Deus usou para me repreender. Como? Para me humilhar. Quando eu botei o pé dentro assim, a irmã de costa disse, Jesus! Bem assim ela falava, Jesus! Lembra do teu filho, Tiaguinho, lá de Vitória de Santo Antão, o moço. Tu é na vida dele. Tu ama ele, tu cuida dele, lembra dele, Jesus, aquele moço é uma bênção, Jesus. Rapaz, eu entrei e disse, meu Deus, que vergonha, me perdoa, Jesus. Na porta, irmão, deixa eu nem entrar. Na porta, Deus estava dizendo assim, ei, se tu soubesse quem tu és, se tu soubesse quem te escolheu, tu parava de pantinho, parava de reclamar, porque eu te elegi, eu te escolhi, eu te dei um nome, tu não era ninguém, tu não era nada, mas eu paguei um alto preço pela tua vida. Geração eleita. Glória ao nome de Jesus. E ele continua dizendo assim, além de geração eleita, somos sacerdócio real. Diga assim, eu sou sacerdócio real. Muita gente confunde sacerdote com profeta, e não é a mesma coisa. O profeta é aquele que Deus fala com ele, e ele fala com o povo. O profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para o povo. Diga assim, de Deus para o povo. O sacerdote, além de muitas outras funções, era aquele que levava a mensagem do povo para Deus. O sacerdote era quem sacrificava e oferecia a Deus em nome dele e em nome do povo. O sacerdote, ele tinha a função de fazer a ponte entre o povo e Deus. Porque na época da lei, no período mosaico, depois de Moisés principalmente, e o primeiro sacerdote citado na Bíblia, Melquisedeque, e depois veio os sacerdotes levíticos. Lá em Levítico, por exemplo, tem um capítulo que só num capítulo vai falar 55 vezes a palavra sacerdote ou sacerdócio. Então existia o sacerdote que pegava o que o povo precisava e levava a Deus, principalmente o pecado do povo, e apresentava a Deus. E aí vinha o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ou aliás, o sacerdote, naquele período, ele era o que podia levar a Deus as nossas petições,
o nosso clamor, o sacrifício que nós fazíamos para receber perdão dos pecados. Só que aí vem Jesus e ele vem como o sumo sacerdote. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Diga assim, do alto a baixo. E esse do alto a baixo tem um sentido real. Porque se fosse rasgado de baixo para cima, alguém poderia dizer assim, foi alguém que rasgou, mas ele era lá em cima, bem alto, rasgou de cima para baixo, foi Deus que passou a navalha e disse, acabou-se, não tem mais separação, todos os que receberem Jesus, agora têm livre acesso à presença do Pai. Na primeira epístola de Timóteo, a Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, ele vai escrever no capítulo 2, no versículo 5, primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Amém ou não amém? Não? Primeira epístola de Timóteo vai dizer assim, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Diga assim, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não é Jesus Cristo Espírito, não é Jesus Cristo Deus, não é Jesus Cristo, não, é Jesus Cristo homem. Aí, ó, porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. É Jesus a única ponte que nos leva a Deus. O tamanho do abismo que havia entre eu e Deus, entre você e Deus, foi preenchido pela ponte chamada Jesus de Nazaré. Só que nós fomos chamados de sacerdócio santo, ou sacerdote santo. Porque a Bíblia diz que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas voltaremos e faremos morada em você. Nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito do sacerdote veio morar em nós. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, tem como colocar, Priu? Hebreus capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. 17, porque todo... 17, por favor. Não, gente. É? A minha é diferente. Esse é o cabra que não quer errar, entendeu? Essa minha é diferente. Ele diz o seguinte, que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça. Confiança ao trono da graça. Meu irmão, quem pode chegar diante de Deus é o sacerdote. Só que a Bíblia diz, você recebeu o Espírito de Deus. E esse Espírito de Deus, ele tem em nós o poder de nos fazer chegar com confiança diante do Pai. A Bíblia diz que é importante que nós cheguemos a Deus confiante que Deus, Ele é bom e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em receber cada um de nós como um sacerdote. É mentira quando alguém diz a você que o pastor é o sacerdote, que o padre é o sacerdote. Na verdade, todos nós somos sacerdócio santo. Nós fomos chamados, eleitos por Deus e fomos feitos sacerdote em Deus, através de Jesus, para apresentarmos diante dele sacrifício de adoração a Deus. Ninguém é maior do que você, mas também ninguém é menor do que você.
Você não deve se ver maior do que quem você é, do que o que a Bíblia diz que você é, mas também muito menos se ver menor do que a Bíblia diz que você é. Você é eleito de Deus, você é sacerdócio de um reino, do reino celestial. Você tem autoridade de se colocar na presença de Deus e interceder por você e por outras pessoas. Por isso a Bíblia diz, orais uns pelos outros. Além disso, o texto continua dizendo assim, somos nação santa, diga assim, nação santa. Deus adquiriu para um propósito. Deus adquiriu o seu povo, que é nação santa. E isso significa santa, diga assim, santa. A palavra santa ou santo, que no original é kadosh ou kodesh, ela tem diferença quando se fala para homem e quando se fala para Deus. Isaías vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e os serafins estavam diante dele, e com duas asas voavam, com duas asas cobriam o rosto, com duas asas cobriam os pés, e eles diziam, santo, 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 santo. Aquele santo ali é Kodesh, ou Kadosh, quer dizer. Deus é santo, em que não há sombra de variação, em que não há pecado algum, em que não há sujeira alguma. Ele é separado completamente de tudo que é impuro. Ele é puro, ele é santo, santo e santo. Amém ou não amém? Só que a Bíblia diz que nós somos santos e devemos ser santos, não como Ele é santo, mas porque Ele é santo. E este santo, ele vem com a ideia de separado. É Deus dizendo assim, ei, eu elegi você, lhe coloquei como sacerdote e lhe separei para mim. Você é meu, é exclusivamente meu. Eu não divido você com ninguém que queira receber glória. Você foi comprado por um alto preço. Você é santo porque eu te santifiquei, eu te separei, eu te comprei, eu reservei você para mim. Quantas vezes a gente vai numa loja e a loja está em promoção, só que o dinheiro só sai amanhã? Olha, já viu esse negócio? Você está doido para comprar, o limite do cartão só vira amanhã. Ai meu Deus. Você vai na loja, aí separa essa, separa essa, separa. Um monte de roupa, um monte de sapato, um monte de coisa, separa, tudo com 90%, 70%. Aí você não precisava, mas quando você vê, eu mereço. É ou não é? É a última vez que eu vou ter essa oportunidade. O marido não entende, a mulher diz, menino, tu não entende não, tá barato. Mas tu não já tem? Não, mas é diferente, isso aí é da moda, é a última geração. Você separa tudinho na loja, chama o vendedor e diz, olha, separa para mim isso aqui. Amanhã eu volto. Quem nunca, né? Amanhã eu venho. Mas tem gente apontando assim, ó. Né? Amanhã eu venho buscar. Só que é danado para acontecer um negocinho no meio do caminho. O patrão não paga o salário. O cartão dá um problema. Aí o vendedor diz, eu vou ter que vender, porque está em promoção. A gente não, é queima de estoque, não dá para segurar. Não, mas só até amanhã. Segura para amanhã, para outro dia, por favor. Acontece um imprevisto, né? Alguma coisa acontece. E foi. Eu liguei para Manuel hoje. Manuel, onde foi que tu comprou essas fraldas, pelo amor de Deus? Fralda que eu pago R$40 por 30 fraldinhas para Tiaguinho, para ele cagar e mijar a noite todinha. Manuel comprou por 17, se comprasse onde, homem? Ele na internet, mas já acabou de ser amigo da onça. Tinha que ter ligado para dizer. Não é não?
Ele ainda postou aí no monte assim de fralda, para fazer inveja, porque é assim que a gente faz para os outros, né? Aí, a gente às vezes esquece que Deus é Deus e que a gente não é nada comparado com Deus. Deus, quando separa algo para comprar, Ele separa confiando no que Ele já é e no que Ele já tem. Ele não separa com sombra de dúvida se amanhã vai conseguir levar. Ele diz: ei, eu já comprei você, eu já separei você, você já é meu, o seu lugar está garantido juntinho de mim. E digo mais, vou usar você, não é? Igual uma roupa, igual um sapato, né? Eu vou usar você. E não está em promoção não, eu pago preço caro. Você não estava em promoção, você não estava nem à venda. Ele disse que ele pagou o preço, mas ele arrancou. A Bíblia diz que ele foi e pegou a chave do inferno e da morte. Preço de sangue. Ele pagou por amor a mim e a você. Preço de sangue. Nação santa, separada. Por isso que não dá para entender um crente que se alguém não ficar dizendo assim a ele, não pode fazer isso, não pode usar isso, não pode fazer aquilo, não dá para entender esse cara que precisa que alguém diga o que pode e o que não pode. Ei, o Espírito Santo mora em você. Se você perguntar a ele o que pode, ele vai dizer o que pode. Ser santo não quer dizer parecer. Ser santo é ser separado das coisas do mundo. Quem mentia não mente mais. Quem roubava não rouba mais. Quem adulterava não adultera mais. Quem se prostitui não se prostitui mais. É diferente ser santo. Não é um nome, ser santo é uma atitude. Ele disse: eu te elegi, tu é o povo eleito, tu é o sacerdócio santo. Além disso, é uma nação santa, povo adquirido. E o texto fala, 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Ele termina o pensamento, a revelação, quer dizer, dizendo: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Diga assim: para quer dizer com um objetivo. Ei, eu elegi você, eu fiz você sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Mas foi com um objetivo. Qual foi? Para usar você, para que você possa abrir a sua boca e manifestar com as suas obras, com a sua vida, aonde você estiver, a glória de Deus ser manifestada. Tem um propósito tudo isso. Eu não comprei você simplesmente porque eu quis comprar. Você antigamente nem era povo, mas agora você é meu povo. A palavra diz que Deus nos resgatou e nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. E disse: eu te escolhi, eu te remi, eu te comprei, você é meu e eu quero te usar para a minha glória. Glória a Deus.
povo adquirido. Adquirir é diferente de ganhar. Você ganhou a salvação, porque pela graça sois salvos, favor imerecido, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Você ganhou, ele não ganhou nada, ele pagou o preço. Algumas pessoas dizem erroneamente que Jacó enganou Esaú. Enganou o quê? A Bíblia diz que ele trocou. Foi uma negociação, ele comprou a primogenitura por um prato de lentilha. Esaú vendeu, Jacó comprou. Como é que ela está enganando? Compra e venda. Jesus vem dizer: ei, no teu caso, quem te comprou fui eu. No teu caso, bichinho de Jacó, vermezinho de Jacó, tu não era nem povo, mas eu te comprei. Só que Deus, diferente de nós, não faz compra daquilo que não vai usar. Existe uma pesquisa que diz que nós temos pelo menos 70% das coisas que nós compramos e temos na nossa casa, nós não usamos. 70% não usamos. Eu tive ontem no shopping, fui passar aquele dia de amor com a minha amada. Levei ela para dar um passeio. Quando eu fui no shopping, eu olhei assim, tinha uma LG de 75 polegadas. Eu nem gosto muito de televisão, mas quando eu vi 75 polegadas, eu disse: caramba. E eu me lembro que há 2 anos atrás eu vi uma dessa por 24 mil reais. Mas quando eu vi ontem, estava por 5.288. O coração se alegrou. Eu pensei logo: o que eu posso vender para comprar? A mente de vendedor é assim, né? O que eu posso vender para comprar? Porque eu entendi que tem coisas que eu não uso e eu posso trocar por algo que eu uso. Pensei como mente de investidor: vou investir aqui. Vou fazer aqui para pegar o que não tem valor para mim hoje e converter em algo que tem valor. De repente eu paro e penso em Deus, diz assim: é assim mesmo, meu filho, eu sou o maior investidor, eu compro aquilo que não tem valor nenhum, que ninguém dá nada, pego, tiro de uma situação que ninguém considera nem povo, não considera nada, a não ser a escória da sociedade, a escória da humanidade, pecador, perdido, lascado, jogado, caluniado, perdido, ferido. Ele vem e disse: mas eu vou comprar, mas eu quero que vocês saibam, eu sou investidor. Investidor não compra para gastar, investidor compra para ganhar. Ele disse: eu comprei você e eu vou investir, o meu sangue vai purificar, vou investir com dons espirituais, vou encher da minha glória, vou agregar valor, e depois eu vou dizer: olha quanto ele vale agora, olha quanto ela vale agora. Especialista em investir aquilo que ninguém dá valor. Deus consegue olhar aquela peça no meio do baralho, aquela peça no meio da humanidade, que ninguém dá nada assim, ninguém dá nada, mas eu vou investir e vou usar para a glória do meu nome. Quem era você? Era nadinha, nada, perdido, perdida. Mas hoje Ele disse: eu quero que você saia daqui sabendo, você foi eleito por mim, escolhido por mim, você tem pai, você tem um dono, você é meu, eu paguei um alto preço e ainda mais, estou investindo para que você tenha um alto valor, um valor para a minha glória. Ele chamou a gente das trevas. Ele é o único que consegue colocar as mãos nas trevas sem se contaminar. Ele é o único que consegue entrar no inferno e não ficar preso.
Ele é o único que consegue se misturar com o que é impuro. E em vez de ficar sujo, a sua presença purifica o ambiente. Ele é como a luz, pode ser a mais densa treva, mas a maior treva que existe, com um simples fagulho de luz, começa a clarear, e a luz resplandecente da glória de Deus, é a luz que um dia fez Paulo cegar, mas depois se levantar como o maior missionário da terra. Deus, com a sua luz, entrou nas trevas e arrancou você de lá, e lhe deu um nome, lhe nomeou, lhe fez sacerdote, lhe fez povo adquirido, geração eleita para a glória dele. Você não foi chamado para encher igreja, você não foi chamado para ficar no banco, você foi chamado para ser embaixador de Cristo onde você estiver. Você representa um reino, você representa um povo, você representa um rei chamado Jesus de Nazaré, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você pode ficar de pé?